amados, boa noite, é um prazer imenso estar com você. Como foi que você desfrutou o tempo de hoje? Cultuando o Senhor, aprendendo da Bíblia, estando com sua família. Como foi que você desfrutou desse tempo? Espero que tenha desfrutado da melhor maneira possível, porque já se passam de 19 horas e esse é um tempo que não volta mais. É um tempo que passou. Mas que possamos aproveitar agora esse tempo novamente, adorando ao Pai e adorando a Ele em espírito e em verdade. Fazermos com alegria, juntamente com a família, mesmo em meio a toda a situação desta pandemia, de todos os problemas que há no mundo, mas temos um Senhor que é maior que os nossos problemas, maior que o problema que nós enfrentamos, e por isso nós devemos dedicar o tempo de viver a vida adorando e glorificando o seu nome e cultuando o nosso Deus. Possamos fazê-lo da melhor maneira possível para a glória do nosso único e verdadeiro Senhor. Muito obrigado porque você está aqui conosco, seja bem-vindo. Você que não faz parte da primeira igreja Batista Parque Capibaribe, seja bem-vindo a participar conosco. E você que já faz parte também, é uma alegria ter você junto conosco e cultuarmos e buscarmos ao nosso Senhor neste momento. Deus nos abençoe e fale ao nosso coração durante toda esta programação, para a glória dele. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. É com alegria que se dá início a mais um culto noturno, que o Senhor venha a nos conduzir durante todo esse culto, que Ele possa realmente estar falando aos nossos corações e que a gente possa cada dia mais prestar culto ao Senhor, ao único que é digno de todo louvor e toda glória. Oremos ao Senhor. Senhor Deus nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada por tua graça e misericórdia constantes em nossas vidas. Obrigada, Pai, por cada um de nós, Senhor, que está aqui, ó Pai, para te cultuar, te louvar, te engrandecer. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, cada dia, ó Pai, te cultuar, que nós possamos cada dia estar te buscando, ó Pai, se alimentando da tua palavra. Sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Abençoa, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que precisam sair de suas casas para poder trabalhar. O Senhor sabe, ó Pai, a dificuldade que é, Senhor, a aflição, mas o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor tem o controle de tudo e o Senhor tem misericórdia, Pai, com a vida de cada um de nós. Temos a certeza, ó Pai, de que o amanhã realmente pertence a Ti, Senhor. Obrigada por Teu amor incondicional, obrigada por Tua igreja, Teu corpo, Senhor. Que o Senhor possa cada dia mais nos guiar, ó Pai, em Teus caminhos. Que tudo realmente, ó Pai, que a gente venha fazer seja conforme a Tua vontade. Obrigada por Teu amor incondicional, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, irmãos. Irei ler o versículo bíblico que se encontra em Salmos 34, versículos do 1 ao 3, que diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome seu glória.
Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu nome, seu glorioso nome, seu nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Agora eu vou ler o livro Salmo, capítulo 102, versículo 11 e 12. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Cantaremos o hino de número 137 do Inário para Culto Cristão, Porque Vivo Está. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento. Se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é um nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento. Se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador.
irmãos em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia aqui em Tua presença. E nesse instante estamos agradecidos a Ti e viemos apresentar as ofertas e os dízimos que os Teus servos aqui depositaram, ó Senhor. Que sirvam de manutenção para a Tua casa, para a Tua obra, Senhor. Abençoa, ó Pai, todos que Te ofertaram, ó Pai, que dizimaram. Sê com eles, Senhor, abençoando os seus lares e dando sua proteção, ó Deus. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos que estão sem empregos, Senhor, e todos estão a necessitar de uma bênção Tua. Ser com cada um deles. Abençoa também os missionários, Senhor, que estão distantes e que estão necessitando, Senhor, da Tua proteção. Ser com cada um deles, dispensando Tuas bênçãos e a Tua misericórdia. Abençoa a toda a Tua igreja, todos os Teus servos, aqueles que não puderam ofertar, Senhor, nem dizimar, devido à situação do momento. Ser com eles, ó Pai, sendo misericordioso e abençoando-os. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Graça e paz, amada igreja. Vamos à leitura da palavra. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
estou aqui, sim, eu quero te adorar, se eu for pra te adorar. Para que eu sigo, se não for pra te servir, que eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amados, esse é o momento da mensagem da Palavra de Deus e, para tanto, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia, acessasse o Salmo 90. E o Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés, dos saltérios o mais antigo. E os estudiosos falam que esse salmo foi escrito por Moisés num momento difícil. O povo estava no deserto, mais ou menos relatado ali a partir de Números capítulo 13. Os espias retornam e têm observado a terra prometida. Só Josué e Caleb têm a visão segundo os olhos de Deus. Os outros 10 espias reclamam, murmuram, e não somente isso, fazem o povo chorar, se lastimar. Os capítulos seguintes, ali em Cades Barnea 14, há muita rebelião do povo de Israel, um povo que desobedeceu, e por isso aquela geração não entra na terra prometida, exceto Josué e Caleb. E é nessas circunstâncias adversas, de muitas dores, de muitos dissabores, de desertos, não apenas fora, mas dentro, permeando a situação ali do povo de Israel, na vida do próprio Moisés, em que esse salmo é escrito. E esse é um salmo belíssimo, que retrata a grandeza de Deus, a eternidade de Deus. Em meus dissabores, Moisés escreve um texto belíssimo, que mostra a eternidade de Deus, que Ele é de geração em geração, mas mostra também a nossa limitação humana, a limitação de todo ser humano e que eu e você temos. Gostaríamos de compartilhar um pouco nesse salmo aquilo que ele está nos ensinando, que Deus é eterno e que todos somos limitados diante de Deus. Ele fala isso no versículo 1, por exemplo, quando diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, Tu formaste a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor. Conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo algum vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse verso 12 é o texto mais conhecido, em que nós geralmente nos lembramos em momentos de celebração, de aniversário, coisas desse tipo. Mas esse texto fala dessa brevidade da vida e da grandiosidade do Deus que é eterno. Que a nossa vida é curta, que a nossa vida é rápida. Que Deus mostra que Deus é o Criador, inclusive do tempo. É verdade que falar sobre o tempo é falar sobre algo que não é apenas medido cronologicamente. O tempo não é percebido apenas cronologicamente, né? O tempo é medido também, é percebido, não apenas como unidade medida, mas o tempo faz parte da nossa existência de maneira que às vezes nós não podemos medir. Por exemplo, se você está numa situação como essa que nós estamos passando, por exemplo, de quarentena, de afastamento social, nós dizemos que o tempo
passa muito devagar, né? A sensação que temos é que o tempo está passando muito rápido. Mas se você está num momento de extrema alegria, né, com as pessoas que você gosta, e depois você tem que ir embora, aí você diz assim, passou muito rápido, o tempo passou, foi muito curto. Mas a Bíblia fala dessa brevidade da vida, em que nós contamos os nossos dias, em que nós observamos, e que o texto diz que ele passa rápido, é como um breve pensamento, diz o verso 9, nossos anos são como um breve pensamento, e tudo passa rapidamente e nós voamos, isto é, um dia desse você tinha 20 anos, hoje você já tem 40, 50, 60 anos, né? Um dia desse eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 25, por exemplo, né? Mas assim a vida passa rápido, nem você se dá conta. Por exemplo, um dia desse eu via lá meu filho, um garotinho pequeno, hoje eu olho para ele, um adolescente assim, esticado, grande, já 14 anos, eu digo assim, como o tempo passou rápido, né? A vida passa rápido. Passa rápido. Mas a vida, isso nos ensina também que estamos limitados nesse tempo, mas o nosso Deus não é limitado a esse tempo. O nosso Deus, por sinal, ele é o Criador do tempo. E a Bíblia fala sobre isso em Gênesis capítulo 1, por exemplo, no verso 4, diz assim, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus é o Criador do tempo, Deus está além do tempo, Deus está fora do tempo. Antes que o tempo existisse, esse tempo cronológico em que vivemos, Deus já era Deus, mas, portanto, Ele é o Criador e Ele é o Senhor do tempo, embora nós sejamos limitados ao tempo. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o tempo a você neste momento. E a grande ênfase que eu quero dar para você nesse momento, aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar o seu coração, é aquele texto exatamente bastante conhecido por todos nós, o verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Ensina-nos a contar. Que contagem é essa? A contagem cronológica, o Senhor nos ensina a contar 1, 2, 3, 4, 5, quantos anos eu passarei nesta existência desta minha vida. Que conta é essa? Até porque os homens, eles aprenderam muito bem a contar. Eu estava relendo esse texto e preparando a meditação desta noite e estava lembrando mais uma vez, hoje pela manhã nós falamos do livro O Pequeno Príncipe. É um momento em que o Pequeno Príncipe, conversando com o outro personagem, o homem, ele fala que os homens, eles aprenderam que eles gostam de números. De tal maneira, ele diz assim, os homens gostam tanto de números que se apresentasse um amigo a eles, um amigo meu a eles não iriam perguntar como era a sua voz, como é a voz do seu amigo. Eles iam perguntar quantos anos ele tem, quantos irmãos ele tem, quanto dinheiro ele ganha, né? Então, assim, sempre relacionado à quantidade. Ele diz assim, os homens, eles gostam de números, e aí eles não conhecem a pessoa verdadeiramente, o que elas são, mas aquilo que elas têm, aquilo que elas possuem. Ele diz assim, não pergunta como é a voz do seu amigo, não pergunta quantas borboletas o seu amigo coleciona. Isso diz lá no livro, um belíssimo livro, O Pequeno Príncipe. Então os homens sabem muito bem de conta, e só para vocês observarem, os homens sabem tão bem de conta que os homens conseguiram contar, por exemplo, que a distância entre o Sol e a Terra, entre a Terra e o Sol, é de 149 milhões de quilômetros, e que a luz percorre e faz esse percurso, né, do Sol para a Terra em 8 minutos. Em 8 minutos. Se eu e você fôssemos fazer um voo, né, numa velocidade, por exemplo, de 800 quilômetros, gastaríamos 150 anos para fazer esse percurso da Terra para o Sol, e que a luz faz em 8 minutos. Então os homens aprenderam a fazer as contas, os homens aprenderam muito bem a fazer as contas, de tal maneira que eles sabem muito bem os números. Mas não é isso que o texto está falando, não é isso que ele está falando. Aprender a contar é lembrar de uma canção popular feita por Erasmo
Erasmo Carlos e Roberto Carlos já cantavam essa música. É uma música muito interessante que ela fala: é preciso saber viver. É preciso saber viver. Né? Essa música foi cantada por outros grupos, né, que fez sucesso, mas ele fala sobre aprender a saber viver a vida. Contar os dias é ter sabedoria para viver a vida. A vida é muito breve e é necessário, portanto, aprendermos a contar no sentido de aprendermos como viver esta vida. Portanto, o texto, a oração, pedido de Moisés aqui nesse salmo, não é contar em números, contar por quantidade, mas aprender a viver a vida. A vida, portanto, é como se ele dissesse assim: Senhor, a vida é muito breve, a vida é muito breve. Senhor, portanto, me ensina a viver os meus dias conforme o Senhor quer, para que eu me encontre uma pessoa sábia, para que eu seja sábio. Ensina-me a aprender a viver, já que a vida é muito breve, para que eu viva os dias da minha vida conforme o Senhor quer que eu viva, e assim eu seja sábio aos teus olhos. Que esse seja a nossa oração, a minha e a sua oração, como a oração de Moisés: aprender a viver. Mas se essa deve ser a nossa oração, como aprendermos a viver esta vida de tal maneira que os nossos corações sejam corações sábios? Eu gostaria pelo menos de destacar duas coisas para você. A primeira coisa, para aprendermos a viver a vida, é aproveitarmos bem as oportunidades. Mas aproveitar não apenas as oportunidades, tipo aquela coisa assim, não, tenho que fazer, vou fazer de qualquer jeito. Não é isso. Aproveitar as oportunidades com responsabilidade. Veja o que diz a palavra de Deus pelo apóstolo Paulo lá em Colossenses, capítulo 4, o que diz a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, no verso 5. Ele diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Esta versão Nova Almeida atualizada. A versão NVI diz: aproveitando bem as oportunidades. Na versão que talvez seja a sua, revista atualizada, corrigida, diz: remindo o tempo. É verdade que nesse texto o apóstolo Paulo fala sobre o contexto da pregação da palavra, aproveitando o nosso testemunho e a oportunidade de proclamar o evangelho para com os que estão de fora a cada oportunidade. Mas isso serve também para entendermos que Deus tem nos dado esta vida, que a vida é breve, Ele é eterno. E a minha vida e a sua vida passa como um breve pensamento, como uma neblina, como um sopro, como uma nuvem, conforme Tiago fala, como a Bíblia relata. Mas devemos, portanto, aproveitar as oportunidades, remir o tempo, aproveitar com responsabilidade, não sendo insensatos, mas aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Deus nos dá para agir nessa vida em relação a Deus, em relação ao nosso próximo, com você mesmo, aproveitar cada instante desta vida. Porque uma vez que passou-se as horas, passou-se os dias, eles não voltarão mais. Se Deus tem nos dado a oportunidade, Deus tem nos dado a oportunidade a mim e a você, não desperdice as oportunidades que Deus dá a mim e a você de vivermos e de vivermos bem esta vida. Não pare na vida, prossiga na vida, porque enquanto você tem vida, você tem oportunidades para viver bem com Deus e com o seu semelhante e em paz no seu coração. Portanto, não desperdice, aproveite. Não seja preguiçoso quanto à vida, quanto ao compromisso e às oportunidades que Deus lhe dá para viver com responsabilidade e com sensatez diante de Deus e diante dos homens. Não pare na vida, mas eu queria trazer um outro ponto para você aprender a viver a vida, que significa contar os dias na presença de Deus conforme Deus deseja, já que a vida é muito breve. E então eu quero trazer sobre a segunda questão para você, como viver bem a vida, para mim e para você diante de Deus
entre tantas outras coisas. Mas viva sem pressa. Isto é, não pare na vida. Eu falei há um tempo atrás, há uns domingos atrás, exatamente sobre isso. Viva, não pare na vida, aproveite as oportunidades, mas viva sem pressa. Vive sem ser apressado. Já dizia a minha mãe, o apressado come cru e quente. Então, assim, a gente precisa ter discernimento para viver essa vida. Não parar, não perder as oportunidades, mas vivermos sem pressa. Nós vivemos num mundo que às vezes é extremamente acelerado, apressado, e estamos tendo dificuldade nesses dias de distanciamento social, porque temos dificuldade de esperar. Vivemos num mundo extremamente corrido, aceleradíssimo, e essa aceleração externa muitas vezes demonstra como está o coração também internamente. Vivemos num mundo sem a quietude, e às vezes é necessário nós estarmos quietos diante do Senhor. Quantas vezes, né? Vi um texto, né? Que foi postado essa semana, exatamente falando sobre isso, de que Jesus tantas vezes se retirava na multidão e ficava só e quieto, se retirava para orar em quietude. Quantas vezes não conseguimos orar? Já diz um pastor que nós temos tanta dificuldade ao silêncio e à quietude, de que se, por exemplo, se alguém for orar na igreja, né, você pede para alguma pessoa orar, né, é pedido para alguém orar, e se ele passa 1 minuto, 2 minutos para orar e não começa a orar, aí você já abre o olho para ver se aconteceu alguma coisa errada com aquele que iria orar, né? Estamos tão acelerados que, imediatamente a pessoa tem que errar, né? Se der alguma pausa, a gente já abre o olho para ver o que é que aconteceu, né? Temos dificuldade dessa quietude, não temos tempo para vivermos quietos, para estarmos serenos diante de Deus, de fechar a porta no nosso quarto, de buscar a Deus em oração. Temos que estar o tempo todo intranquilos, correndo, nessa agitação externa e interna no nosso coração. Eu nunca deixo de lembrar naquilo que aconteceu quando o povo de Israel ia atravessar o deserto e Deus diz assim: aquieta-te e saber que eu sou Deus. O Salmo 46 também fala sobre isso. Devemos aquietar, tantas vezes entrarmos, desacelerarmos, né, para ouvirmos a voz de Deus, para entendermos aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Existe um teólogo católico, Chesterton, inclusive tem um seriado sobre, alguns episódios de seriado sobre a sua vida, sobre a vida daquele teólogo católico, que ele diz assim: uma das grandes desvantagens de termos pressa é o tempo que nos faz perder. Eu vou repetir aquilo que diz Chesterton. Uma das grandes desvantagens que temos na pressa é o tempo que nos faz perder. Às vezes a pressa pode fazer você exatamente perder tempo. Por estar apressado, por estar inquieto, pode fazer você não aproveitar bem a oportunidade que Deus lhe dá, porque fez apressadamente e aí fez sem sensatez, né? De maneira insensata. Um grande exemplo na Bíblia é o exemplo de Saul. Por exemplo, lá no livro de Samuel, é escrito que o povo de Israel, Saul era o rei de Israel, o povo de Israel ia enfrentar os filisteus, e Samuel disse para Saul esperar ele chegar para que fosse oferecido o sacrifício, para que só assim o exército de Israel marchasse para lutar contra os filisteus. Então, Saul resolveu esperar Samuel. Esperou 1 dia, esperou 2, esperou 3 dias, esperou 4 dias, esperou 5 dias, esperou 6 dias. O exército já estava inquieto, pressionando Saul: vamos ou não vamos enfrentar os filisteus? Saul também inquieto. Chega ao 7º dia, Samuel não chega. O que faz Saul? Saul era o rei. A lei dizia que oferecia o sacrifício era o sacerdote, não o rei. Rei era rei, sacerdote era sacerdote. E aí Saul vai, se apressa, não consegue esperar aquilo que era a determinação de Deus, então ele vai e faz o sacrifício, o holocausto. Logo depois que ele faz, chega Samuel, aí diz: Saul, que loucura foi essa que você fez?
você não soube esperar. Eu disse que você esperasse. Eu disse que você esperasse, você teve pressa. E aí a palavra de Deus é contundente. A partir de agora você perdeu o reinado. Perdeu o reinado por causa da pressa. Então, por causa da pressa, nós podemos perder tempo. Parece contraditório, mas às vezes nos apressamos e perdemos o tempo de viver a vida, de aprender a viver na dependência de Deus. Aprender a viver na dependência de Deus. Eu e você precisamos aprender também a não sermos apressados. A não sermos apressados. A palavra que eu deixo para você é: aproveite as oportunidades com responsabilidade no tempo que Deus deu a você para você viver. Aproveite as oportunidades com responsabilidade no tempo que Deus deu para você viver, mas viva com paciência, esperando em Deus aquilo que você não pode fazer. Vou repetir para você. Aproveite as oportunidades com responsabilidade no tempo que Deus deu para você viver e viva com paciência, esperando em Deus naquilo que você não pode fazer. Portanto, isso é um ensino para podermos aprender a viver, contar os nossos dias. John Piper é um pastor, escritor dos nossos dias. Ele tem um livro que se intitula Não Jogue Sua Vida Fora. Ele conta no seu livro, nesse livro Não Jogue Sua Vida Fora, ele conta que quando ele era garoto, juntamente com seus irmãos, havia uma escala de trabalho na sua casa, onde eles iam, por exemplo, fazer os afazeres domésticos e fazia conforme a escala que era colocada para eles e seus irmãos. E quando eles iam lavar as louças, ia para a pia, tinha de frente acima da pia, né? Então ele ficava de frente a uma frase, né? Uma expressão que seu pai tinha colocado sabiamente, e toda vez quando ele ia lavar os pratos, ele observava aquela frase e jamais saiu do seu coração. E a frase era assim: só uma vida e logo passará. Só o que é feito para Cristo e durará. Vou repetir a frase que ele... Só uma vida e logo passará. Só o que é feito para Cristo e durará. Portanto, que o Senhor me ensine, te ensine a contar os seus dias, aprendendo a viver com as oportunidades, vivendo com responsabilidade diante de Deus e sem pressa, esperando com paciência, dependendo da soberania, da graça e da misericórdia de Deus. Porque só uma vida e logo passará, só o que é feito para Cristo e durará. Viva a vida com a vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Faça isso. Aproveite o tempo, mas viva na dependência daquele que é o Senhor do tempo. Deus abençoe você. Graça e paz, amada igreja. Eu estou aqui agradecendo a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Sexta-feira eu fui à médica e ela me deu alta. Eu saí de lá tão regozijada, feliz, agradecendo a Deus. Então eu agradeço pela minha igreja, pelo pastor Maiolage e por todos aqueles que oraram por mim. Breve nós estamos juntas para compartilhar nossa alegria em nome de Jesus. Eu deixo para a igreja 1 Tessalonicenses 18. Tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E também deixo Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor em nossas vidas, por isso nós estamos alegres. Então, eu estou alegre e estou agradecida. Graça e paz para todo mundo. Graça e paz, amada igreja. Nesse momento iremos louvar o Senhor.
Vão-se os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor. Passa o gozo, foge o riso, mas eterno és tu, Senhor. Tudo passa nessa vida, alegria de sabor. Tudo foge como a sombra, tudo foge qual vapor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, mas alegrias do meu Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, mas alegrias do meu Senhor. Imutável Deus bondoso, vem minha alma abençoar. Fortalece para as lutas que terei de enfrentar. Vem a clara, estreita senda que terei de palmilhar. Vem, dirige a minha vida, os meus passos vem guiar. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo meu Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo meu Senhor. Vão-se os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor. Passa o gozo, foge o riso, mas eterno és tu, Senhor. Tudo passa nesta vida, alegria de sabor. Tudo foge como sombra, tudo foge qual vapor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vai chegando, as alegrias do meu Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, mas alegrias do meu Senhor. Imutável Deus bondoso, vem minha alma abençoar. Fortalece para as lutas que terei de enfrentar. Venha clara, estreita senda que terei de palmilhar. Vem, dirige a minha vida, os meus passos vem guiar. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo meu Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo meu Senhor. Glória a Deus. Amados, muito bom ter participado com você durante este culto e ouvir Deus falando ao seu coração. Nesse tempo da nossa existência, de que não sabemos quanto tempo nós iremos viver aqui nesta terra, mas enquanto vivermos, aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá e viver com responsabilidade diante de Deus, sem pressa, esperando em Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Vale a pena viver a vida vivendo para Cristo, vivendo em Cristo e Cristo em nós. Se você ainda não teve esse privilégio, você pode fazê-lo. Você pode orar, buscar a face de Deus em oração, abrir seu coração e dizer: Senhor, desejo que o tempo da minha vida, toda a minha vida, seja vivido em Tua presença com Cristo no meu ser, no meu interior, trazendo-me paz, trazendo salvação para a minha vida. Eu quero viver o tempo que me resta, viver com Cristo. Faça isso, Deus ouvirá a sua oração, certamente trará salvação e paz ao seu coração. Você pode também entrar em contato conosco, ligar para um desses números
estaremos com alegria, tirando um tempinho e orando por você e com você, nos colocando diante da presença do Deus que ouve as nossas orações. Quero desejar para você uma semana de paz, vivendo todos os dias dessa semana na presença do Senhor, encontrando coragem e força em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quero agradecer a sua participação neste culto conosco, a sua presença aí em seu lar, participando, vendo e ouvindo a mensagem do Evangelho da graça de Cristo ao seu coração. Nós vamos orar nesse momento e que Deus lhe dê uma semana de alegria e de paz. Pai querido, Pai bondoso, nós te agradecemos por quanto o Senhor tem feito muito bem as nossas vidas, pela oportunidade, ó Deus, pela dádiva da vida, ó Deus, e o tempo, ó Deus, que possamos viver um tempo aproveitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado com responsabilidade diante de Deus, diante dos homens, temendo a Deus, Senhor, e te servindo, bem como servindo ao próximo, ó Deus, e vivendo a vida com alegria na Tua presença, mesmo em meio às circunstâncias adversas, Senhor. Que possamos viver a vida com esperança em Ti, com paciência em Ti. Às vezes nos apressamos e te rogamos perdão por isso. Que o Senhor, Deus, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos pecados e nos ensina a trilhar a vida com sabedoria, com aquilo que o Senhor nos ensinou por meio de Cristo Jesus e em Tua palavra, Senhor. Que possamos viver assim. Nós te rogamos que o Senhor abençoe todos os aniversariantes desta semana, a vida de Sheila Lourenço, Senhor, a vida da nossa querida irmã Elisa, Senhor, a vida da nossa irmã Helena, que o Senhor abençoe elas e tantos outros que completaram mais um ano de vida esta semana. Que as Tuas bênçãos estejam derramadas sobre essas vidas, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o Teu povo espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe em uma semana de paz. Aproveite o tempo que tem, mesmo em meio às circunstâncias de vida, vivendo na presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Um abraço no coração. Deus abençoe para vocês, a cada um de vocês, e uma semana de paz, certo de que em Cristo somos mais do que vencedores. Um abraço. Deus os abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Fica, Jesus, esta noite com Tua igreja aqui. Tua presença constante faz Tua igreja sentir. Sem Tua presença, Senhor, não conseguimos viver. Dentro da igreja ou no lar, pode Tuas mãos nos valer. Quero cantar pra Jesus, só Ele minha alma transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio, eu quero Te ver. Quero unido estar a Tua igreja, Senhor, quando poder operar, minha alma Te dá louvor. Sem Tua presença, Senhor, não conseguimos viver. Dentro da igreja ou no lar, pode Tuas mãos nos valer. Quero cantar pra Jesus, só Ele minha alma transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio, eu quero Te ver. Quero cantar pra Jesus, só Ele minha alma
Jesus, Tu és meu refúgio, eu quero Te ver. Quero cantar pra Jesus, sou Ele, minha alma transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, Tu és meu refúgio, eu quero Te ver. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Lembra de se inscrever, de ativar o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro das nossas programações. E por último, lembre de deixar aquele like.